Imagine você achando que as suas coisas estão todas escondidas num instituto obscuro, do qual ninguém nunca ouviu falar, e do nada surge uma matéria dizendo o nome do seu instituto, que você queria que ficasse na obscuridade, e dizendo um monte de coisa que tem lá, no nome do instituto. Será que ele achou que ninguém nunca ia descobrir? Os Estados Unidos não iam descobrir? Imaginem, né, tentem fazer um exercício imaginativo. Coloquem-se no lugar do Alexandre de Moraes, lendo esta matéria aqui, que eu estou colocando aqui para vocês. Não deve ter sido muito confortável. Imagine ele, né, fazendo um esforço de anos para esconder esse patrimônio, nesse instituto obscuro, e agora o mundo jogou luzes. A verdade chegou, meus amigos, e ela vem com força, com luz e com tolerância zero. A equipe do blog conferiu as certidões dos imóveis e constatou que 11 deles foram transferidos para o Lex ao longo de 2014. Ele não era nem ministro da STF ainda. Ele entrou só em 2017. Outros 2 foram adquiridos pelo próprio Instituto no mesmo ano e em 2025 diretamente de uma construtora. Comprou na planta. São apartamentos de cobertura contíguos em um condomínio de bairro Nobre de Campos do Jordão, que, segundo o registro oficial, foram comprados por 4 milhões cada um. Ou seja, só de cobertura em Campos do Jordão são 8 milhões. Meus amigos, prestem atenção, mas muita atenção nesta denúncia da juíza Ludmilla, feita ao vivo. Isso não é teoria da conspiração nem fofoca de internet. É simplesmente a anatomia do que acontece quando a corrupção toma conta de um país. O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou. Portanto, olhar para frente. O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou. Portanto, olhar para frente. Depois do discurso, o STF divulgou uma nota em que ressalta a importância do pronunciamento do presidente em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e de reconhecer o resultado final das eleições ao determinar o início da transição. O presidente e o ministro Paulo Guedes foram ao STF logo após o pronunciamento à imprensa. A reunião com o colegiado foi no gabinete da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. E isso já atravessou fronteiras, quando o dinheiro público de impostos infinitos começa a ser roubado e, de repente, o país mais poderoso do mundo passa a rastrear esse dinheiro. Aqui você vai entender perfeitamente como recursos que iriam para a aposentadoria do seu pai, para o remédio da sua mãe, ou mesmo para aquelas pessoas com deficiência, ou ainda para seu avô ou sua avó, simplesmente desaparecem como em um passe de mágica. Ou seja, a pedido do PT, porque o Andrei Rodrigues pediu, mas o PT, inimigo do Bolsonaro, via Lindbergh e Farias, também pediu a mesma coisa. Ou seja, o Moraes ele não se constrange de ficar deferindo o pedido do Partido dos Trabalhadores contra o seu arqui-inimigo. Só que aí o Moraes ele não teve ainda a audácia de mandar o Bolsonaro para a papuda. Eu acho ainda que ele vai fazer, tá? Eu acho ainda que ele vai fazer. Infelizmente, acho que vai fazer. O Jason Miller, lembra do Jason Miller? Ele fez um tweet, né, mandando um recadinho para Alexandre de Moraes. Ele está dizendo que seria muito sábio se o STF soubesse que os Estados Unidos não negociam com terroristas. Mas você vai entender também como a justiça internacional está puxando tudo e jogando na cara dos corruptos do Brasil. Aqui você vai ver toda a verdade explicada nos mínimos detalhes sobre os grandes nomes que se escondem atrás de togas e de poder político. Você vê que como que a imprensa colabora para a perpetuação da ditadura. Então, enquanto a imprensa tinha que estar se esgoelando, mostrando as coisas, a CNN recebeu o material e não quis publicar, segundo o Talhaferro. Primeiro de tudo, você vai compreender como Donald Trump, já com documentos exclusivos em mãos, descobriu tudo sobre o dinheiro que está sumindo no Brasil. Trump, com sua máquina poderosa de rastreamento financeiro, está entregando tudo sem dó nem piedade. Bancos, agências reguladoras, autoridades fiscais e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos trocaram informações, realizaram investigações conjuntas e todo esse poderio já começou a ser usado no Brasil, iniciado pela Lei Magnitsky.
uma ferramenta que serve para sancionar indivíduos e entidades por violações graves de direitos humanos e corrupção. Só que aí o Moraes, ele não teve ainda a audácia de mandar o Bolsonaro para Papuda. Eu acho ainda que ele vai fazer, tá? Eu acho ainda que ele vai fazer. Infelizmente, acho que vai fazer. Antes de continuar este vídeo, quero deixar claro, não estou fazendo nenhuma acusação pessoal. O que você vai ver aqui é fruto de uma investigação profunda que já está repercutindo em toda a internet, baseada em relatórios, provas e documentos que, segundo fontes, já chegaram às mãos de Trump. O sistema está em desespero tentando apagar essas informações. O meu compromisso é apenas com a verdade e cabe a você tirar suas próprias conclusões. Trump deixou claro que não vai recuar. Ele promete agir com força total e tolerância zero. Mas antes que esse conteúdo, que em breve vai sacudir o Brasil, seja censurado ou ocultado, eu preciso muito do seu apoio. Deixe o like, comente aqui embaixo e assista até o fim. Isso impede o YouTube de enterrar este vídeo e faz a informação chegar a mais pessoas. A verdade só vence quando estamos juntos, então compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique atento. O que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Ana Garcia e Descobrindo é Mais Que o Nome é minha missão. Agora vamos juntos reagir a este vídeo que promete mudar a estrutura do nosso Brasil nos próximos dias. Eu fiz um tweet em que eu escrevi o seguinte: não se passaria na cabeça de nenhum juiz criminal colocar vigilância 24 horas na casa de algum preso. Até porque, se o sujeito precisa desse rigor, a prisão domiciliar não é a opção, mas sim o estabelecimento prisional mesmo. Estou falando besteira? Se qualquer preso, tá? Qualquer preso do Brasil, qualquer pessoa precisa de uma vigilância ali 24 horas por dia, precisa ali, né, ser vigiado ali, ter alguém ali na sua cola o tempo inteiro, isso significa que a prisão domiciliar não é a adequada para aquela pessoa. Isso significa que aquela pessoa tem que estar presa mesmo no presídio. Óbvio que não é o caso do Bolsonaro. Ó, eu escrevi ali, no caso do Bolsonaro, não se encaixa nem num caso e nem no outro. Não deveria nem estar sendo processado, na verdade. Tudo é feito apenas para desgastar, humilhar, perseguir. Um juiz de primeira instância que inventasse uma bizarrice dessas teria sua decisão rapidamente revertida pela segunda instância e ainda era capaz de responder na corregedoria. Qualquer juiz que inventasse uma bizarrice dessa, não, eu vou botar esse cara aqui em prisão domiciliar, mas eu vou botar ali um policial na cola dele ali, igual um cão de guarda. Qualquer juiz que inventasse um negócio... Isso, primeiro que eu nunca nem ouvi falar nisso, assim, ninguém, nunca nenhum colega meu da magistratura, nunca ninguém comentou nada a respeito de ter cogitado um dia fazer isso. Isso é incogitável. Porque se o sujeito precisa, qualquer preso precisa de vigilância 24 horas, ele tem que ir para o presídio. O lugar dele é o presídio. Só que aí o Moraes, ele não teve ainda a audácia de mandar o Bolsonaro para Papuda. Eu acho ainda que ele vai fazer, tá? Eu acho ainda que ele vai fazer. Infelizmente, acho que vai fazer. Mas ele ainda não quis usar essa carta. Então ele fez fez ali a bola quadrada. É a domiciliar, mas com a polícia 24 horas na cola. É como se o Bolsonaro ali todo remendado, todo cortado, né, operado, fosse sair igual o Homem-Aranha, né, escalando o muro. Como é que pode um negócio desse, né? E mais, o Lindbergh, ele fica agindo como um verdadeiro PGR. Lembra do Randolph? O Randolph, durante um tempo, ele agiu dessa forma. Se o Ministério Público não estava fazendo os pedidos que o Moraes queria que fizesse, aí o Randolph fazia, se substituía ao MPF. Agora, em vez do Randolph, o Randolph agora tá quietinho, né, tal, tá recolhido. Aí agora, em vez do Randolph, quem tá fazendo esse papel é o Lindbergh Farias, agindo como PGR. E o Moraes foi lá e atendeu. Ou seja, é o verdadeiro uso do cargo
para destruir inimigos. Quem está pedindo as cautelares não é o PGR, é o PT, inimigo do réu. E foi também o Lindbergh que pediu que o Moraes colocasse tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Aí teve até uma matéria do Metrópolis. Pressão de Lindbergh para prender Bolsonaro irrita bombeiros do STF. O pessoal que quer, né, jogar água, né, apagar o fogo. Supremos se mostram incomodados com Lindbergh e Farias e pedem que ele vá trabalhar. Chance de Bolsonaro ser encarcerado são mínimas. Eu não considero mínimas, não. Nesse momento em que o Moraes ele tem poucas cartas na manga, ele ainda tem essa, então eu não acho que ele vai se furtar de usar. Bom, espero que eu esteja enganada. Mas, enfim, na primeira semana, né, do seu julgamento, ele já estava, o Bolsonaro, isolado, sem poder se comunicar com ninguém. Lembra que ele foi proibido de usar redes sociais? Então, ele, né, claro, ninguém pode ter contra si uma medida de proibição de usar rede social. Isso é a chamada censura prévia. Você não sabe nem o que a pessoa vai dizer. Você já censurou antes, não permitindo que ela fale nada. Ou seja, já censurou previamente a pessoa. Você cortou a língua da pessoa. Ou seja, na semana do seu julgamento, ele é um político, ele precisa falar com o seu público, com o seu eleitorado. Ele estava lá isolado, sem poder se comunicar. Aí deixa eu colocar aqui. Ainda falando aqui do Lindbergh. A pressão do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, para forçar a troca do regime gera incômodo na corte. Por lá comenta-se que o petista deveria se preocupar em trabalhar para garantir a soberania digital, ao invés de tentar capitalizar eleitoralmente a prisão do ex-presidente. O mesmo recado vale para a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, namorada do deputado. Bom, aí voltando aqui ao assunto do isolamento do Bolsonaro. O Bolsonaro se isola uma semana do julgamento. Não é ele se isola, ele foi isolado compulsoriamente pelo STF. Ele foi apartado do debate público. Ele sequer pode se defender perante o seu eleitorado. E vê uma semana de julgamento e vê crise aumentar por acesso e sucessão em 2026. Ex-presidente está apartado dos principais aliados, enquanto filhos suspeitam de articulações de bastidores para emplacar Tarcísio como presidenciável no próximo ano. Então, assim, é um negócio. Eles se fazem de. Né, dão uma de João sem braço, né? Funcionou esse negócio de proibir de usar rede social, funcionou. Tá ele agora lá, sem poder falar com o público. 2 dias antes do início do julgamento do Bolsonaro, o New York Times ele publicou mais uma matéria, assim, detonando o Moraes. Essa aí já é matéria traduzida. O dilema democrático do Brasil. Como processar um presidente? Aí ele diz, Jair Bolsonaro, ex-presidente, está a caminho do julgamento. Mas a sua trajetória até lá gerou preocupações de que o judiciário tenha ultrapassado seus limites. Esse pessoal, eles demoram um pouquinho para aceitar as coisas, né? Eles ficam ali pisando em ovos. Gerou preocupações de que ultrapassou os limites. Tem alguém preocupado nesse momento do STF estar, talvez, quem sabe, ultrapassando seus limites? Alguém está preocupado ou todo mundo já tem certeza? Eu não estou nem um pouco, assim, preocupada. Eu já tenho essa certeza há muito tempo, aliás, há muitos anos. O Brasil, que emergiu de uma ditadura brutal há apenas 40 anos, terá conseguido algo que os Estados Unidos não conseguiram. Levaram o ex-presidente a julgamento por acusações criminais de que ele tentou se agarrar ao poder após perder uma eleição. No entanto, a maneira como o Brasil fez isso deixou a nação às voltas com questões desconfortáveis. Questões desconfortáveis sobre a própria democracia que ela buscava proteger. Questão desconfortável. Fale para um preso do 8 de janeiro
que você está apenas desconfortável, né, com o fato dele estar lá. Estou um pouco desconfortável. Desconfortável. Mas, enfim, é melhor dizer que está desconfortável do que dizer que o Moraes está certo. Então, ali, ele fica ali, né, tentando, né, pintar que não é tão ruim assim, mas está errado de alguma forma. Essas questões começam com o Supremo Tribunal Federal. Nos últimos 6 anos, o tribunal concedeu a si mesmo novos poderes extraordinários para enfrentar o que considerava uma ameaça extraordinária representada pelo senhor Bolsonaro. Pessoal, poderes extraordinários. Como você pode aceitar numa democracia um tribunal extraordinário, ou seja, um tribunal de exceção? Eles falam isso e, né, não questiona isso. Como você pode aceitar como, né, algo, né, razoável um tribunal de exceção? Poderes extraordinários, ou seja, o que foge do ordinário, o que foge da regra é extraordinário. E seus ataques às instituições. Pela primeira vez, o tribunal pôde lançar e liderar suas próprias investigações. Pela primeira vez, o tribunal pôde lançar e liderar suas investigações. Como se o tribunal pudesse investigar alguma coisa. Na verdade, o tribunal não pôde. Ele nunca pôde fazer isso. Só que ele foi lá e fez. Ele usou aí a palavra pôde. Ele não pôde. O tribunal pôde lançar e liderar suas próprias investigações abrangentes, investigações abrangentes, ou seja, investigam tudo, qualquer coisa, até quem não tem foro. Mesmo quando a vítima era o próprio tribunal. Isso aqui é uma... Ele está querendo aí nas entrelinhas fazer uma crítica, no sentido de que, mesmo quando eles eram a vítima, eles investigavam mesmo assim, o que é errado. Ele não deixa isso claro, mas é uma crítica velada aí que ele está fazendo. Então, assim, mais uma vez, New York Times jogando um pouco de luzes no que aconteceu. Bom, daí começou o julgamento do Bolsonaro. Já estava marcada para o dia 2, o julgamento já estava marcado para o dia 2 e começou de fato no dia 2. Saiu lá no Igor Gadelha. Plano de Moraes é mandar Bolsonaro cumprir pena na Papuda. Não sei quem não percebeu isso ainda, né? É claro que ele vai usar essa carta em algum momento. O Zanin, ele abriu a sessão e o Moraes acabou antecipando o voto dele. Né? Uma das frases que ele usou foi: soberania não se negocia, né? Justificando o tribunal de exceção que ele instituiu no STF. Aí, logo depois dessa fala do Alexandre de Moraes, antecipando o seu voto, o Jason Miller, lembra do Jason Miller? Ele fez um tweet, né, mandando um recadinho para Alexandre de Moraes. Ele está dizendo que seria muito sábio se o STF soubesse que os Estados Unidos não negociam com terroristas. Então, assim, ele, né, sem citar na verdade, está citando, né? Ele está citando expressamente o STF e o Alexandre. Então, ele está ali meio que expressamente chamando o STF e o próprio Alexandre de terrorista. Os Estados Unidos não negociam com terroristas. Então, é uma resposta à fala do Alexandre de Moraes no voto dele. O Gonê, ele fez uma sustentação oral. Ele disse que o golpe só não aconteceu por causa da fidelidade do exército. Então ele não confirmou que o golpe aconteceu, que ele chama de tentativa de golpe. Então esse golpe não aconteceu por conta da fidelidade do exército. Mas o Gonê, em nenhum momento, durante a sua exposição, ele conseguiu traçar nenhuma ligação entre a tal da trama golpista e o 8 de janeiro. Ninguém conseguiu fazer essa ligação. Até aquele rapaz, o Joel Pinheiro, ele estava dizendo, olha, não está dando para fazer ligação aqui entre esse
tal do golpe e o 8 de janeiro, que aconteceu já durante o governo Lula. Ninguém conseguiu fazer essa ligação. Os advogados do Mauro Cid, na exposição, disseram que a delação do Mauro Cid foi uma delação voluntária e que sem essa delação não haveria denúncia, né? Tentando ali ainda conseguir a redução de pena para o Mauro Cid, de forma que ele, né, já possa ficar liberado. Enfim, não sei se vai conseguir. Como a gente fala aqui desde sempre, o Mauro Cid, né, se ajoelhou e não vai conseguir nada, né? Como sempre acontece nos regimes comunistas. Né? Quem se ajoelha dessa forma acaba, no final, traído, né? Recebe uma facada nas costas e não ganha nada, só se humilha. Né? E é esse o caso do Mauro Cid, na minha opinião. Depois veio o advogado do almirante Garnier, que é o Demóstenes Torres, que, na minha opinião, também foi muito mal, ficou ali babando o STF e chegou a sustentar o Lênio Streck para o lugar do Barroso. Vocês acreditam nisso? Ó, fala do doutor Demóstenes. Estão dizendo que o ministro Barroso vai se aposentar quase que imediatamente após este julgamento. Se isso for verdade, o Lênio Streck inteira 70 anos ainda esse ano. Ainda dá tempo dele ser ministro. Ele é uma espécie, na minha opinião, de um Kelsen, um Canutilho, um Roxin. São né, doutrinadores do direito. Uma pessoa que nós temos no Brasil que brilha incessantemente. Então, isso não é coisa que se fale, né, durante o julgamento lá do cliente dele. E ainda mais o Lênio Streck, que está do lado completamente contrário ao próprio cliente dele. Queria saber onde essas pessoas acham os seus advogados. O próprio Bolsonaro. Eu já fiz aqui um vídeo no TV Injustiça, reitero. Tem vídeo do advogado do Bolsonaro. Vídeo de, sei lá, 1 ano atrás ou 2 anos atrás, não sei exatamente, dizendo que sim, que houve uma tentativa de golpe. Aí, anos depois, o Bolsonaro contrata esse cara. Eu não sei, assim, qual que é o critério dessas pessoas escolherem advogados? Consigo compreender. E certamente advogados pagos a peso de ouro, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Enfim, os demais advogados, né, exceto o do Anderson Torres, eles estavam mais preocupados em bajular, né, os ministros. E no mesmo dia, enquanto estava acontecendo o julgamento, um outro fato importantíssimo acontecia simultaneamente, que eram as denúncias do talha-ferro na Comissão de Segurança Pública do Senado. Então, enquanto uma coisa acontecia, outra, sim, de altíssima gravidade acontecia simultaneamente. E o talha-ferro chegou lá na comissão e falou, né, até que passou os dados, né, os documentos para a CNN, que não quis publicar, se recusou a publicar. Então, você vê que como que a imprensa colabora para a perpetuação da ditadura. Então, enquanto a imprensa tinha que estar se esgoelando, mostrando as coisas, a CNN recebeu o material e não quis publicar, segundo o talha-ferro. Agora, não quis publicar por quê? Por uma questão ideológica ou porque ficou com medo? Mas, bom, o que a gente espera da imprensa é, primeiro, que seja imparcial, não ideológica. E, segundo, que se tiver que denunciar alguma coisa, que mostrar a realidade do que está acontecendo, que mostre. É de interesse público que nós tenhamos uma imprensa corajosa. Mas, pelo menos no caso da CNN, parece que não temos. Né? Então, o talha-ferro, lá nessa comissão, ele falou com todas as letras, mostrou documentos, dizendo que sim, houve fraude. Alexandre de Moraes, segundo talha-ferro, cometeu fraude. Alexandre e os seus comparsas do gabinete. E ele citou especificamente o Ayrton Vieira, aquele do Use a Criatividade. Então, houve fraude naquele caso dos empresários que sofreram busca e apreensão. Por quê? O que seria essa fraude? Primeiro,
o Moraes mandou fazer a busca e apreensão. Faz lá. Só que ele teria mandado fazer busca e apreensão sem nenhum fundamento. É o famoso fishing expedition. Vai lá, faz busca e apreensão e tenta achar alguma coisa no que achar. Quando, na verdade, isso no ordenamento jurídico brasileiro não é possível. Então, ele teria feito isso e só depois que a busca e apreensão foi feita, tudo foi recolhido, eletrônicos, etc., só depois ele mandou fazer um relatório para embasar aquela sua decisão ilegal, com data retroativa, para dizer que aquela busca e apreensão tinha, sim, um fundamento. Isso é falsidade ideológica. Isso é uma fraude. E, na ocasião, o ex-assessor falou sobre as acusações que envolvem uma suposta fraude processual atribuída ao ministro Alexandre de Moraes e uma possível atuação fora do processo do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Porque ele falou também que o Paulo Gonet entrava em contato com os servidores lá do gabinete do Moraes, ou talvez com o próprio Moraes, para perguntar quem que ele tinha que investigar. Quer dizer, se você pegar essa situação e comparar com o que eles acusaram a Lava Jato, que a Lava Jato foi acusada de tudo, né? Conluio entre o Deltan e o Moro, porque o Deltan e o Moro ficavam conversando no WhatsApp. Imagina se pegassem uma conversa como essa. Assim, o que está sendo narrado aqui é 1000 vezes pior do que o que foi narrado da Lava Jato. O que diz o ex-assessor? Em agosto de 2022, o Metrópolis revelou trocas de mensagens entre empresários que defenderam abertamente um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. Dias depois, esses empresários foram alvos de uma operação da Polícia Federal. A lista de integrantes do grupo Empresários e Política incluía Luciano Hang, da Havan, José Cury, do Barra World Shopping, e Ivan Vrobel, da construtora W3 Engenharia, entre outros. Segundo Talhaferro, Moraes se baseou inteiramente na reportagem para justificar a ação e afirmou que o relatório para embasar a operação foi feito dias depois de ela ter sido realizada, em uma tentativa de abafar as críticas. Salvo engano, essa matéria também foi do Guilherme Amado. Depois só me corrijam se eu estiver errada, mas salvo engano, ele pegou de novo uma matéria. Lembra do caso Felipe Martins, né? Lembrem do caso Felipe Martins, que ele pegou uma matéria do Guilherme Amado para decretar a prisão do cara. Aí parece que ele fez a mesma coisa. Era como se o Guilherme Amado fosse um agente do regime, criando ali reportagens para serem usadas como prova judicial. Como que você vai usar uma reportagem como prova de alguma coisa? O jornalista tem, inclusive, o sigilo da fonte. Não dá nem para você saber se aquilo ali aconteceu realmente ou não. Então, ele pega uma reportagem do Metrópolis para justificar uma medida extrema, que é a medida de busca e apreensão, e dias depois manda o Talhaferro fazer um relatório com data retroativa para justificar aquilo ali que ele fez. Porque quando ele fez, ele não tinha justificativa. E isso aí já é abuso de autoridade, é determinar sem justa causa qualquer ação penal, procedimento criminal ou investigativo, enfim. Isso aí já é abuso de autoridade. Então, e nesse caso aí ainda, falsidade ideológica, porque, segundo Talhaferro, a data teria sido falsificada. A busca e apreensão foi realizada em 23 de agosto. Porém, se os senhores observarem, os relatórios e todo o material que a mim foi passado, ele Talhaferro, para montar aquela farsa são dos dias 26, 27 e 28 de agosto, disse Talhaferro aos senadores. O ex-assessor apresentou prints dos supostos materiais produzidos por ele a mando do juiz auxiliar de Moraes, Ayrton Vieira. Esse Ayrton Vieira, ele está assim, ele está enfiado assim nesse merdelê assim, mas até o pescoço.
eu acho que ele não escapa de uma Magnitsky no futuro, não. Tem provas abundantes contra ele, né? O lance do use a sua criatividade, no caso da revista Oeste, foi um negócio muito, muito pesado, muito pesado. O ex-assessor apresentou prints dos supostos materiais produzidos por ele a mando do juiz auxiliar de Moraes, Ayrton Vieira, incluindo mapas mentais sobre as investigações e o envolvimento dos empresários. Segundo Talhaferro, Moraes não sabia que a produção do material havia sido delegado a ele, a produção havia sido delegada, né, a ele por Vieira. Não importa. Não importa. No Senado, Talhaferro também mostrou capturas de tela, que, segundo ele, são de conversas com o atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com um assessor chamado Lucas. Em 2022, o PGR era o Procurador-Geral Eleitoral. Então, parece que as conversas com esse Lucas já era para saber quem que o Moraes queria que ele, Gonet, investigasse. Quer dizer, as conversas da Lava Jato, se a gente for comparar com isso aqui, é fichinha, né? Aí, antes, o Talhaferro disse que ele já encaminhou tudo para o Departamento de Estado americano. Então, vamos ver aí se ele vai conseguir mais alguma coisa, né? Qualquer documento a mais ajuda, né? Ele disse que já entregou. E aí aconteceu isso aí também, olha. Durante o julgamento do Bolsonaro, a Carmen Lúcia disse, né, ali a interlocutores, que ela teria ficado impressionada pelo que eu entendi, impressionada positivamente com a atuação dos advogados, né, dos acusados da trama golpista. E esses advogados teriam, né, tido acesso a essa declaração da Carmen Lúcia e liberaram aí para o Estadão. A ministra conversou com advogados de 3 réus do núcleo crucial do processo da trama golpista no STF. Então, não sei se a Carmen Lúcia já está ali tentando, olha, até agora eu estava concordando com o Moraes, mas, poxa, esses advogados foram tão bons que acabaram me convencendo realmente de que não houve nada. Será que já é uma reviravolta aí do posicionamento da Carmen Lúcia? Será que a Carmen Lúcia já está ensaiando voltar atrás? Porque senão, não sei, acho que ela não diria que ficou impressionada com as defesas. Se ela ficou impressionada, é porque os advogados, né, a convenceram de alguma coisa. Na verdade, eu acho que ela já está convencida há muito tempo, né? Ela sabe que nada daquilo aconteceu. Mas talvez ela esteja querendo já utilizar uma desculpa para dizer que mudou de opinião. Dizendo, não, os advogados foram muito bons e me convenceram de que realmente não aconteceu nada. Bom, só o tempo vai dizer se a Carmen Lúcia realmente ficou com medo da Magnitsky e resolveu agora dizer que os advogados a convenceram. Não sei, mas isso aqui me chamou a atenção e eu resolvi mostrar isso aí para vocês. Vamos ver. No segundo dia de julgamento, deixa eu tirar aqui. No segundo dia do julgamento, o advogado do Heleno e o do Braga Neto, que é o Juca, eles foram os melhores daquele dia. O advogado do Heleno até começou dando uma babada de ovo e tal, mas, enfim, no final das contas, ele expôs o julgamento espetáculo, ele mostrou de forma mais clara de que se tratava realmente de um jogo de cartas marcadas. O Celso Vilardi, que é o advogado do Bolsonaro, ele, por sua vez, ele atacou muito a delação do Mauro Cid. Falou das mudanças de versão, que o Mauro Cid ficava mudando muito de versão. Citou lá aquele Instagram, Gabriela, não sei das quantas, do Cid, que ele usava para se comunicar com outras pessoas, né? E ele disse que não. Então, ele usou muito, né, as mentiras do Cid para defender o seu cliente, o Jair. O Paulo Bueno, que é o outro advogado do Jair, ele reforçou que, né, se houve alguma coisa, houve apenas atos preparatórios. E que o Bolsonaro, ele em nenhum momento quis prosseguir com nada. E nem sequer manteve os seus comandantes.
Como vocês sabem, ele ainda durante o finalzinho do seu mandato, ele nomeou os comandantes já indicados pelo Lula. Então isso aí, eu acho que se alguém tem alguma dúvida, se algum desavisado ainda tem alguma dúvida de que houve golpe ou não teve golpe, eu acho que isso aí está claro, né? Se o sujeito não quer passar o bastão, se ele não quer passar a presidência da República, se ele quer dar um golpe, para que ele vai nomear os comandantes já do seu inimigo, para quem ele não está querendo passar o bastão? Que sentido que faz? Mas ele fez. Não fez nada para não passar a faixa, ele só não compareceu, ele não passou a faixa ele mesmo em pessoa para o Lula. Ele não ia fazer isso. O Lula assumiu lá no dia 1º e ficou por isso mesmo. Já o Juca, que é o advogado do Braga Neto, ele alegou que não teve tempo suficiente para ter acesso às provas, que a cariação do Mauro Cid não foi gravada e que, portanto, isso, claro, dificultou a análise posterior do que aconteceu. Porque imagina, como é que você vai depois analisar a cariação se ela não foi gravada? Aí você vai ter que ficar lembrando do que aconteceu ou contando com uma ata, do que foi escrito em uma ata. Então, assim, de propósito, o Alexandre de Moraes não quis gravar a cariação do Mauro Cid. E a coisa mais fácil que existe no mundo hoje, em qualquer comarquinha de São José das Couves, tudo é gravado. Há anos. Mas não quiseram gravar. Para não ficar ali, ele já sabia que o Mauro Cid ele incorreria em mentiras. Então, para que ele vai gravar para deixar isso aí para ser utilizado pela defesa? Aí Moraes não quis gravar, porque isso seria ruim para ele. Enfim, ele sustentou as várias versões do Cid contra o Braga Neto. Lembra da história da entrega do dinheiro na sacola de vinho? Que ele sabia que tinha tantos R$1.000 ali por conta do peso da sacola. Quer dizer, Mauro Cid é um gênio. Acho que ninguém no mundo conseguiria descobrir quanto tem uma sacola só pelo peso. Então, assim, foi tanta atrocidade que o Cid falou, que acho que nem é difícil fazer a defesa, né, do Bolsonaro, porque era muita atrocidade. Basta você mostrar as mentiras do Cid. Coisa impressionante, né? Enfim. E no mesmo dia do julgamento, o que também aconteceu? Você vê que no dia do julgamento do Bolsonaro, várias coisas aconteciam ao mesmo tempo. O Talhaferro estava lá denunciando a fraude no episódio dos empresários. E também no mesmo dia, o Trump estava questionando os bancos brasileiros sobre a aplicação da lei Magnitsky. Estava perguntando, bancos, o que vocês estão fazendo para aplicar Magnitsky? Vocês já fizeram alguma coisa? O governo dos Estados Unidos questiona 5 bancos no Brasil sobre a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes. A notificação para averiguar cumprimento de determinação de Trump foi enviada ao Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e BTG. Medida vem após reclamação do deputado Eduardo Bolsonaro ao secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Então, o Eduardo, continuando o seu magnífico trabalho, foi lá e falou, olha, o secretário do Tesouro, eu acho que eles não estão cumprindo a Magnitsky, não. Vocês não querem checar? Aí eles foram lá e mandaram um ofício perguntando, bancos, o Itaú, o BTG, o Santander, o Banco do Brasil, Bradesco, o que vocês fizeram em relação à Magnitsky? Quais foram as medidas que vocês tomaram contra esse sujeito aqui, Alexandre de Moraes? Então, tudo isso acontecia durante o julgamento do Jair Bolsonaro. Aí continua a matéria. Bancos brasileiros receberam nessa terça-feira, dia 2, dia do julgamento, primeiro dia do julgamento, uma carta do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos com questionamentos sobre a aplicação da lei Magnitsky. O comunicado do OFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que pertence ao Tesouro Americano, pergunta quais ações foram ou estão sendo tomadas pelas instituições para cumprir a sanção aplicada a Alexandre de Moraes. O envio da notificação ocorreu no primeiro dia de julgamento
do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Moraes foi atingido pela Magnitsky em julho e, por isso, incluído no rol de sancionados da OFAC. O envio da comunicação pelo Tesouro seria o primeiro passo para averiguar o cumprimento da lei pelas instituições brasileiras. Então, é a primeira coisa que eles fazem. Olha, vamos oficiar essas instituições e vamos ver o que eles respondem, o que elas respondem. Em seguida, o Departamento do Tesouro poderia, se julgar que houve descumprimento por parte dos bancos, aplicar sanções secundárias, como multas. Lembrem daqueles bancos lá, o BNP Paribas, BNP? Acho que é o PNB, acho que é PNB Paribas, que tomou lá uma multa de quase 9 bilhões de dólares, tudo porque não quis cumprir, ficou ali dando uma de João sem braço para cumprir sanções da OFAC. Haveria ainda a possibilidade de punir executivos das instituições como pessoas físicas, a depender da análise sobre o eventual descumprimento. Os bancos no Brasil estão sujeitos a cumprir as sanções pelo fato de terem representações nos Estados Unidos. É isso. Então, agora, quem não aplicou está sendo questionado pelos Estados Unidos. Olha, se aplicou? Tá, se aplicou, o que você fez? Quais as medidas que você tomou? Você cancelou o cartão? Você cancelou a conta? O que você fez? Eles vão ter que responder. E não dá para mentir, não. Porque isso aí é tudo rastreável. E vamos ver o que eles vão responder. Ou seja, os bancos já estão tomando aquele calor. Aí, na última sexta-feira, o meu amigo e sócio Paulo Figueiredo, ele escreveu esse tweet. Acho que esse será um péssimo final de semana para o Alexandre. As baratas odeiam quando acendem a luz e mostram a nojeira na qual elas vivem. Não é Lex. Por que ele está falando de Lex? Aí é que está, na minha opinião, o melhor acontecimento dessa semana, né, o mais importante, que foi a descoberta do Instituto Lex, né, do Alexandre de Moraes. O governo Trump descobriu patrimônio escondido do Alexandre de Moraes nesse Instituto Lex. Lembre-se, a inteligência americana, né, é a melhor do mundo, junto com a israelense. E a Malu Gaspar, claro, né, eu acredito que ela tenha recebido aval lá do Grupo Globo para investigar e publicar. E ela fez uma matéria falando dos bens que ela encontrou. Ela foi lá e ela investigou, né, cartório de imóveis em São Paulo, enfim. Ela fez um excelente trabalho e ela publicou no Globo sobre o Instituto Lex e expôs tudo. Quais imóveis estão no nome desse instituto, e descobriu que, sim, era realmente isso que o Paulo Figueiredo, né, levantou ali, e ela mostrou, ela trouxe à luz. Vamos ver. Magnitsky, empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes, entra na mira dos Estados Unidos. Vê que o Eduardo falou, e no dia seguinte, desculpa, o Figueiredo falou, e no dia seguinte a Malu Gaspar publicou. Ou seja, a Malu Gaspar não ia fazer essa investigação, que é complexa, dá trabalho, você tem que correr atrás de cartório, etc. Ela não ia fazer de um dia para o outro, né? Então, certamente, eles já estão de posse desse nome Instituto Lex há muito tempo, né? Começaram a investigar e deram para a jornalista, e a jornalista fez o seu trabalho ali de investigação. E descobriu muita coisa, de fato. Vamos ver a matéria. Mapeamento do patrimônio do ministro Mulher e Filhos é visto por bolsonaristas como trunfo para destravar novas sanções durante o julgamento da trama golpista na STF. Imagine você achando que as suas coisas estão todas escondidas num instituto obscuro, do qual ninguém nunca ouviu falar, e do nada surge uma matéria dizendo o nome do seu instituto, que você queria que ficasse na obscuridade, e dizendo
um monte de coisa que tem lá no nome do instituto. Será que ele achou que ninguém nunca ia descobrir? Os Estados Unidos não iam descobrir? Imaginem, né, tentem fazer um exercício imaginativo. Coloquem-se no lugar do Alexandre de Moraes, lendo esta matéria aqui, que eu estou colocando aqui para vocês. Não deve ter sido muito confortável. Imagine ele, né, fazendo um esforço de anos para esconder esse patrimônio nesse instituto obscuro, e agora o mundo jogou luzes no tal do instituto. Uma empresa da mulher e dos filhos do Alexandre de Moraes, o LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, está no centro das discussões do governo Trump sobre estender ou não aos familiares as sanções da lei Magnitsky adotadas contra ele no fim de julho. Se eles investigaram, né, os Estados Unidos investigaram e descobriram isso aí, para mim está muito claro, né, que esse instituto também vai ser sancionado. Para mim está claro, mas vamos seguir aqui. O Instituto é dono de 11 imóveis, cujos valores declarados somam 12,4 milhões, incluindo a residência de Moraes em São Paulo. Está no nome desse Instituto Lex. A sede do escritório da sua mulher, Viviane, e apartamentos em Campos do Jordão. Depois de tomar conhecimento de um mapeamento sobre imóveis da empresa elaborado pela administração Trump, integrantes do Departamento de Estado estariam convencidos de que ela funciona como uma holding de fachada para a ocultação de patrimônios milionários. Holding de fachada para ocultar patrimônio milionário. É isso que está parecendo esse Instituto Lex. Segundo a listagem, a qual a equipe da coluna teve acesso, além do apartamento no bairro Nobre do Jardim Europa, em São Paulo, e da sede do escritório Barsi de Moraes, que tem Viviane à frente como sócia administradora, o Lex é dono de 2 apartamentos em Campos do Jordão e várias outras propriedades no estado. Até o ano passado, o Instituto também era dono de um apartamento de 387 metros quadrados em um condomínio de alto padrão no Guarujá, o Tortugas, com vaga para barcos. Mas o imóvel foi vendido por 1,26 milhão, segundo o registro do cartório, e a vaga por 140 mil. Os americanos também tentam levantar possíveis propriedades em nome do ministro, da mulher, dos filhos e do Instituto Lex em outros estados do Brasil. A equipe do blog conferiu as certidões dos imóveis e constatou que 11 deles foram transferidos para o Lex ao longo de 2014. Ele não era nem ministro da STF ainda. Ele entrou só em 2017. Outros 2 foram adquiridos pelo próprio Instituto no mesmo ano e em 2025 diretamente de uma construtora. Comprou na planta. São apartamentos de cobertura contíguos em um condomínio de bairro Nobre de Campos do Jordão, que, segundo o registro oficial, foram comprados por 4 milhões cada um. Ou seja, só de cobertura em Campos do Jordão são 8 milhões. O Lex não tem registro público do exercício de cursos ou outras atividades jurídicas. Então, ele se vende como um instituto jurídico, mas não tem registro de nada. Realmente tem todas as características de uma empresa de fachada para ocultação de patrimônio. Já a Classificação Nacional de Atividades Econômicas do Instituto é de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Então, eu queria saber se o Instituto Lex treinou alguém na vida. Eles não fazem treinamento em desenvolvimento profissional? Quem que eles treinaram? Será que eles teriam tantos anos aí de existência? Será que eles treinaram alguém? Fica a pergunta, né? Há apenas uma página do Lex no Instagram. Criada em setembro de 2017, quando Moraes já estava no Supremo, ela não é atualizada desde dezembro do mesmo ano, desde 2017. Não atualizam o Instagram. Então, que empresa é essa? No curto período de atividade, foram publicados apenas memes e um único conteúdo relacionado à doutrina do direito. Alguém deve ter falado, poxa, publica alguma coisa de direito aí para não ficar muito na cara. Há ainda
várias outras residências e lotes no estado de São Paulo, transferidas do casal Moraes para o instituto em questão desde 2014, além de carros registrados no CNPJ do Lex. Entre as propriedades estão 4 terrenos em São Roque, comprados por Moraes nos anos 2000, que entraram no regime de comunhão parcial de bens do casal e acabaram no nome do Lex. As transferências de patrimônio para o Instituto se concentraram em 2014, quando Moraes, que se filiaria ao PSDB no ano seguinte, cogitava disputar um cargo eletivo em São Paulo. Essa é a matéria da Malu Gaspar. Parabéns pelo trabalho, Malu Gaspar. Excelente trabalho de investigação, olhou as certidões de imóveis, enfim, correu atrás e descobriu um monte de coisa. Isso aqui, claro, que os Estados Unidos já estão sabendo de todos esses imóveis, enfim. Já sabem de tudo. Bom, nesse momento estamos com 13.700 telas sintonizadas no TV em Justiça. Vamos prosseguir aí, que hoje eu ainda vou falar do 7 de setembro, que rolou hoje. Vamos prosseguir. Igor Gadelha. STF prepara contra-ataque caso Congresso aprove anistia. Olha, vocês não leem isso aqui e sentem um negócio estranho? Como que STF prepara contra-ataque caso o Congresso aprove anistia? Quer dizer, o STF, por acaso, está utilizando o poder para fazer chantagem com outro poder? É isso? É impressionante como a imprensa normaliza a utilização do STF como instrumento de chantagem política. Me parece que o Centrão realmente embarcou na anistia. Então, o que era muito improvável umas semanas atrás, agora já é praticamente impossível de reverter. O Lindbergh estava ali dizendo que a anistia é golpe parlamentar. Bom, como que a anistia pode ser golpe parlamentar se a anistia é um instituto previsto na Constituição? E está dizendo que a Constituição é um golpe? Ministros do STF negociam com Alcolumbre penas menores a réus do 8/1 em troca de enterro da anistia. Então, o que a coluna aí da Carolina Brígido está dizendo? Que o STF está dizendo, olha, eu não vou julgar a anistia inconstitucional, não. Ao contrário. Em troca de a gente aceitar alguma coisa favorável aos presos do 8 de janeiro, a gente deixa você, Alcolumbre, colocar penas menores. Ao contrário, a gente faz penas menores para os presos, Alcolumbre. Acho que ficou confuso aqui. O STF está dizendo o seguinte, Alcolumbre, a gente vai dar penas menores, tá? Acho que agora está mais claro. A gente vai dar penas menores e, em troca, vocês param de falar de anistia. Ou seja, vai todo mundo continuar sendo condenado, só que com penas menores. Acho que agora ficou claro. Agora, como você pode prometer reduzir as penas se muitas, centenas, já foram julgadas? E foram julgadas com penas altíssimas. Quer dizer, essa redução de pena vai ser só para quem foi julgado daqui para frente? Quem ficou para trás vai se ferrar? Ou vai reverter as penas daquelas pessoas que já foram julgadas? Como que você vai mudar uma decisão judicial que já foi dada e já transitou em julgado? Como que você pode prometer isso? Bom, na Venezuela, o Supremo tomou as funções do Congresso, né? Me parece que de forma velada, isso aconteceu no Brasil também. Ou não? Mas é isso. Hoje, pessoal, foi o 7 de setembro. Eu vi um vídeo do Lula em Brasília que parecia um velório. Eu tenho até aqui, tirei o som para não cair a live. Mas está claro que o Lula não leva mais ninguém para a rua.
É aquele negócio, não existe petista grátis. O 7 de setembro do Lula, em Brasília, parecia um velório. Vamos colocar aqui. Olha isso. Ele, a Janja. Cadê o povo, gente? Subiu no carro. Cadê o povo aplaudindo? Não tem povo. Tudo vazio. Olha lá atrás. Ali tem só a banda, ó. A banda ali dos militares. Aí mais servidores. E só. Não tem. O povo não tá aí. Só tem os servidores públicos. Olha lá atrás, você vê o carro, você vê a árvore, um monte de espaço vazio. Não tem povo. Olha a quantidade de espaço vazio. Você só vê o segurança andando ali atrás. Não tem povo. Você só vê os militares que estão ali meio que obrigados, né? Que loucura! Mas o Globo admitiu que a direita está levando mais gente às ruas. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na Avenida Paulista. Olha que bonito. Não, não é esse não. Colocaram ali, né, um bandeirão dos Estados Unidos como uma forma de reconhecer que a ajuda que os Estados Unidos estão dando ao Brasil está sendo eficiente, está ajudando. Então, é uma forma de agradecer aos Estados Unidos e reconhecer que eles, de fato, estão ajudando muito o Brasil. A Globo chegou a admitir, ó, o jornal O Globo, não a Globo TV. Direita bolsonarista leva mais manifestantes às ruas que a esquerda. Demorou para admitir, mas admitiu, né? Olha as imagens aí. Pessoal agradecendo Trump, fora Moraes, agradecendo a ajuda, né? Espetinho do Donald Trump, sabor de Magnitsky. Aí devia ser uma barraca, né? Devia estar vendendo espetinho. Isso aí tudo circulou. O Jason Miller, salvo engano, publicou isso aí tudo. Isso aí tudo estava circulando. Então isso aí é um reconhecimento do povo brasileiro, a ajuda dos Estados Unidos. E podem ter certeza que isso circulou na Casa Branca. Não tenham dúvidas. Agora, o discurso que me chamou mais a atenção, e eu acho que de todo mundo, foi o discurso do Tarcísio. Uma frase especificamente que o Tarcísio falou. Vamos assistir aqui. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro. De novo. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Então, o Tarcísio, ele me parece que deu uma rompida. Ele chamou claramente o Alexandre de Moraes de ditador. Então, isso me parece um sintoma. Isso é um sintoma de que o Kassab e, portanto, o Centrão desembarcaram do Moraes. Eu não acredito que o Tarcísio iria falar isso da cabeça dele, que ele estava emocionado. Certamente isso foi combinado com o Kassab e com o Centrão. E a gente sabe que o que evita o impeachment do Alexandre de Moraes não é a esquerda, é o Centrão. Então, as coisas estão acontecendo.
o Moraes ele está tendo a mão dele largada, sim, na minha análise. Só que isso não acontece de uma hora para outra, isso vai sendo aos poucos. E eu acho, sim, que essa fala do Tarcísio desembarca o Centrão do barco do Moraes. O Lindbergh, inclusive, já chegou a falar que viu crime na fala do Tarcísio, né? Ó, Lindbergh, caiu a máscara de moderado do Tarcísio. O que ele fez hoje na Paulista é crime, ao tentar intimidar Alexandre de Moraes. Assumiu de vez seu discurso de extrema-direita, de ataque às instituições por puro casuísmo eleitoral, um irresponsável. Tudo para esses caras é crime, né? Eles detestam liberdade de expressão. Detestam. Por sua vez, a Michele, ela rezou pelo Alexandre. Assim, eu achei forte. A gente sabe que nós devemos rezar pelos nossos inimigos, né? Então, a Michele, eu acho que mandou bem fazendo isso. Ela mostra, né, para aqueles que ainda estão em dúvida, né, sobre quem é ela, quem é o Bolsonaro, que eles, né, têm essa integridade, que eles são capazes até mesmo de rezar pelos seus inimigos. Que é o que, né, Jesus manda fazer, né? E por último aqui, para a gente fechar o TV em Justiça, o editorial de hoje do Estadão. O Supremo precisa voltar à normalidade. Uma vez encerrado o julgamento dos golpistas, não haverá mais desculpas para que o STF conserve os poderes excepcionais que invocou para enfrentar a ameaça à democracia. Ou seja, em outras palavras, o Estadão, assim, de forma muito indigna, está reconhecendo, sem querer reconhecer, mas está reconhecendo que a gente esse tempo todo estava diante de um tribunal de exceção. Está dizendo que o STF invocou para si poderes excepcionais. Excepcional significa que estávamos diante de um tribunal de exceção. Senão não seria excepcional? Ou estou ficando maluca? Só que o Supremo parece estar justificando os poderes excepcionais do Alexandre de Moraes, porque havia um risco. Ou seja, reconhece que é excepcional, mas ao mesmo tempo passa o pano dizendo que precisou. É aquele negócio, precisou, mas agora já chega, né? O que o pessoal do Estadão precisa entender é que o poder não retroage. Não adianta dizer, Alexandre de Moraes já chega. Ele não vai entregar o poder. Agora é só na base da força que ele vai sair. É só mediante impeachment. Ele vai ter que ser saído. Ele não vai deixar o poder dele voluntariamente. Realmente, eu estou exagerando aqui. Deixa eu parar, deixa eu reduzir aqui a velocidade. Deixa eu frear. Ele não vai frear. Poder não freia. Poder só é freado ou parado. E agora, meus amigos, a casa começou a cair. O que era segredo de bastidores está vindo à tona e o que era blindagem está começando a rachar. Não tem mais volta quando documentos cruzam fronteiras, quando potências mundiais começam a conectar os pontos e quando o dinheiro sujo deixa rastros digitais, o castelo de mentiras começa a desmoronar. A verdade, aquela que tentaram enterrar por anos, está ressurgindo com força total. E não há toga, não há manchete comprada, não há discurso ensaiado que consiga impedir o inevitável. Porque quando a corrupção é exposta diante dos olhos do mundo, o poder perde o controle. Trump sabe, as agências internacionais sabem. E acreditem, até dentro de Brasília tem muita gente tremendo, tentando apagar o fogo com gasolina. São nomes grandes, rostos conhecidos. Aqueles que sempre se acharam intocáveis, que agora sentem o peso da verdade batendo na porta. E o mais impressionante, meus amigos, é ver como o sistema está desesperado para calar quem fala, para censurar quem pensa e para enterrar quem denuncia. Mas já é tarde demais, a informação escapou das mãos deles.
O mundo está vendo, o povo está acordando. E aqui vai a minha opinião de forma clara e direta. Isso tudo que está acontecendo não é coincidência. É o resultado de anos de traição, de abuso de poder, de políticos e juízes que esqueceram o verdadeiro dono do país, o povo brasileiro. Eles se acostumaram a brincar com o destino de milhões, enquanto enriquecem nas sombras, achando que ninguém jamais teria coragem de confrontá-los. Mas o tempo da impunidade está acabando, o cerco se fechou, a paciência do povo chegou ao limite e o mundo começa a exigir respostas. Quem achava que poderia brincar de Deus, agora está prestes a sentir o peso da justiça verdadeira. Aquela que não se compra e não se controla. Prepare-se, porque o que está vindo por aí vai estremecer os alicerces do poder neste país. Vai expor o que foi escondido por décadas, vai derrubar máscaras e destruir ídolos de barro. A verdade está vindo como um furacão e ninguém vai escapar. Então, se você acredita na justiça, na liberdade, na soberania do nosso país, não se cale. Compartilhe, comente, espalhe a verdade, porque só unidos conseguimos romper o silêncio imposto por esse sistema falido.